meu nome é Débora Modena, sou fisioterapeuta dermatofuncional, doutoranda em Ciências da Cirurgia pela Unicamp, trabalho junto ao Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IBRAMED, sou pesquisadora junto ao Grupo de Pesquisa em Tecnologias Aplicadas à Saúde e também coordenadora dos cursos de pós-graduação do Cefai. Introdução sobre a tecnologia. O NIARTEC é o primeiro equipamento de tecarterapia do Brasil. Trata-se de um equipamento de diatermia, de transferência de energia capacitiva e resistiva de alta frequência, desenvolvido para a utilização nas áreas de estética, reabilitação e estética íntima. Trata-se de uma terapia eletrotérmica não invasiva, classificada como termoterapia profunda, baseada na aplicação de uma corrente elétrica de alta frequência dentro da faixa de radiofrequência, que compreende 300 kHz a 1.2 MHz, sendo as frequências de 500 kHz até 1000 kHz por meio de eletrodos capacitivos e resistivos. Desta forma, a tecarterapia pode ser comparada à modalidade de radiofrequência, no que diz respeito aos princípios físicos, efeitos fisiológicos, indicações de uso e contraindicações. Diferenças da tecarterapia e radiofrequência. Vamos entender um pouco melhor as diferenças entre as modalidades de radiofrequência e tecarterapia. Primeiramente, temos que levar em conta a norma da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações para o Desenvolvimento de Equipamentos Médicos, e entender que a radiofrequência compreende a faixa do espectro eletromagnético de 9 kHz a 300 GHz, que é utilizado na radiocomunicação. Porém, para equipamentos de radiofrequência serem utilizados na área médica e estética, não são todas as faixas de frequência que são permitidas. Baseando-se nas normas técnicas existentes para a construção de equipamentos médicos, as frequências liberadas e permitidas para dispositivos médicos de radiofrequência são 13.56 MHz, 27.12 MHz e 40.68 MHz. Sendo assim, os dispositivos que apresentem uma dessas três frequências podem ser considerados radiofrequência para uso na área médica. A tecarterapia compreende a faixa de radiofrequência, porém não se encontra dentro das três faixas liberadas pela norma. Por isso, não é considerado um equipamento de radiofrequência. Outra diferença é que na tecarterapia utiliza-se uma corrente elétrica para a produção de calor nos tecidos, diferente da radiofrequência, que produz uma energia eletromagnética que penetra nos tecidos e provoca o aquecimento. Tecarterapia. Para ser considerada tecarterapia, é preciso ter eletrodos capacitivos e resistivos. O eletrodo capacitivo possui um revestimento dielétrico. Tal revestimento cria uma isolação à passagem da corrente. Desta forma, ocorre a concentração de cargas na superfície da pele e o aquecimento se torna mais superficial. O eletrodo capacitivo é utilizado sempre antes do resistivo, a fim de realizar uma preparação tecidual, aumentando a vascularização. Já o eletrodo resistivo não possui revestimento. O aquecimento se dá pela resistência à passagem da corrente com a impedância da pele do indivíduo, e a movimentação, atração e concentração de cargas ficam em regiões mais profundas. Tipos de eletrodos. O equipamento NIARTEC possui eletrodos capacitivos e resistivos monopolares, onde se faz necessário a utilização de um eletrodo dispersivo, como a placa dispersiva estática ou o aplicador dispersivo dinâmico, e eletrodos capacitivos e resistivos bipolares, tetrapolares, decapolares, onde não há necessidade de utilizar um eletrodo dispersivo. A variação de profundidade de atuação de ambos os eletrodos capacitivos e resistivos podem variar devido a vários fatores, como hidratação da pele, tamanho dos eletrodos, colocação da placa dispersiva, frequência e potência. Efeitos fisiológicos. Com o NIARTEC é possível utilizar os benefícios dos efeitos térmicos e não térmicos. O efeito atérmico se dá pela mobilização iônica e bioestimulação celular,
há uma otimização das respostas celulares, pois ocorre alteração no potencial elétrico da membrana para melhor funcionamento da célula. Não há aquecimento tecidual. No efeito térmico, além dos efeitos da mobilização iônica e bioestimulação celular, ocorre também o aumento da vascularização. E a energia gerada pelo aplicador interage com a molécula de água do meio extracelular, gerando a rotação dos dipolos e atrito dessas moléculas. Assim, o calor é produzido. Há aquecimento tecidual de forma controlada, de 37 a 38 graus, considerada temperatura terapêutica. No efeito hipertérmico, há um aquecimento tecidual controlado, variando entre 40 e 42 graus. Os efeitos fisiológicos são somados aos efeitos anteriores e têm-se estímulos maiores, a termocontração do colágeno, estímulo à neocolagênese e neoelastogênese e lipólise termoinduzida. Indicações: para tratamentos estéticos, o Niartec é indicado para rejuvenescimento facial, melhora do contorno corporal, celulite, gordura localizada e flacidez de pele. Já na estética íntima, as indicações são rejuvenescimento vulvovaginal, flacidez de pele pubiana e gordura localizada pubiana. No tratamento de reabilitação, o Niartec é indicado para redução dos espasmos musculares, relaxamento muscular, aumento do fluxo sanguíneo local, diminuição da fadiga muscular e recuperação muscular pós-treino. Contraindicações: já as suas contraindicações são para pacientes gestantes, áreas neoplásicas, região de tireoide, dispositivo eletrônico implantado como marca-passo cardíaco sobre áreas com implante metálico grande, pacientes com epilepsia, dor local sem etiologia conhecida e insuficiência venosa dos membros inferiores. Apresentação do equipamento. Ao receber o equipamento Niartec, você irá encontrar os seguintes acessórios: manual de instruções, cabo de força, fusível de proteção, termômetro infravermelho, aplicador de tecarterapia capacitiva ponteira de 20, 30, 50 e 60 mm, capa protetora, aplicador de tecarterapia capacitiva decapolar, tetrapolar e bipolar, aplicador de tecarterapia resistiva ponteira 20, 30, 50 e 60 mm, aplicador de tecarterapia resistiva decapolar, tetrapolar e bipolar, eletrodo metálico placa dispersiva, cabo eletrodo metálico para placa dispersiva, cabo para aplicadores Niartec, aplicador dispersivo para tecarterapia técnica dinâmica, creme condutivo turmalina negra, bisnaga de gel e escova de higienização. Instalação do Niartec. Para instalar o Niartec, coloque o gabinete sobre o rack que apresenta rodízios para fácil deslocamento. No gabinete, conecte o cabo de força na parte traseira do equipamento. Na parte anterior do gabinete, conecte o cabo do aplicador, encaixando os parafusos nos conectores e, caso necessário, conecte o cabo dispersivo com a placa ou aplicador dispersivo. Em seguida, conecte o aplicador segundo seu objetivo terapêutico ao cabo. Estamos conectando o eletrodo monopolar capacitivo. Neste modo, você pode optar pelo uso da capa protetora. Em seguida, conecte o cabo de força na rede elétrica e ligue o Niartec na chave liga e desliga, localizada na parte traseira do equipamento. Para iniciar a programação, aguarde o display do Niartec acender. Programando o equipamento. O display do Niartec é touchscreen. Ao ligar o equipamento, clique na tecla Menu, onde temos os seguintes ícones: Home, para escolha do modo de programação, ícone Informações,
de indicações e contraindicações da T-Carterapia e ícone Idioma, onde o usuário pode selecionar os idiomas português, espanhol ou inglês. Vamos iniciar a programação do equipamento. Clique na tela Home. O usuário deve escolher qual modo de programação vai utilizar, sendo o modo de seleção manual, onde a programação é livre, protocolos particulares, onde o usuário terá a possibilidade de salvar até 20 protocolos personalizados através de uma programação livre, e protocolos pré-programados. O NIARTec possui protocolos pré-programados para áreas de estética, estética íntima e reabilitação. Todos os protocolos pré-programados se iniciam pela T-Carterapia capacitiva. Vamos demonstrar o passo a passo de cada modo de programação. Ao optar pela utilização em seleção manual, o equipamento irá reconhecer o aplicador e surgirá uma sequência de subtelas para ajuste de programação. O usuário deve selecionar a frequência da terapia, que pode ser ajustada entre frequências fixas de 500 a 1000 kHz, frequências alternadas que vão de 500 a 1000 kHz, alternando-se durante toda a terapia, e frequência em varredura, que vai de 500 a 1000 kHz, alternando-se durante toda a terapia, de forma crescente e decrescente. Após isso, o usuário deve ajustar o modo através da simbologia, sendo contínuo ou pulsado. Se acaso for selecionado o modo contínuo, o Dutch Cycle não será habilitado. Se acaso for optado pelo modo pulsado, o usuário deverá escolher a porcentagem de Dutch Cycle, sendo ele de 5 a 95%, com incrementos de 5 em 5. Em seguida, basta ajustar o tempo da terapia e avançar. Na tela de execução, a potência pode ser ajustada antes e depois do acionamento da tecla Start, e então o tempo selecionado começará a decrescer. Ao final do tempo programado, o equipamento emitirá um sinal sonoro e voltará à tela Home. No modo protocolo particular, surgirá uma tela, onde o usuário deverá selecionar qual dos 20 campos disponíveis escolherá para salvar o protocolo particular. Após a escolha do protocolo particular, pressione a tecla Carregar, do lado direito da tela. Se acaso o aplicador monopolar estiver conectado ao equipamento, aparecerá um pop-up, indicando ao usuário que se deve selecionar a ponteira desejada de acordo com seu objetivo terapêutico. O usuário deve, neste momento, conectar a ponteira disco do tamanho escolhido ao aplicador e pressionar a tecla Avançar. A próxima tela se refere aos ajustes dos parâmetros, que deverão ser selecionados de acordo com o objetivo terapêutico, como demonstramos anteriormente na seleção manual. Após ajustar todos os parâmetros de frequência, modo contínuo ou pulsado, tempo de tratamento de acordo com o objetivo terapêutico e a avaliação do paciente, em seguida pressione a tecla Save para salvar os parâmetros programados. Uma vez o protocolo salvo, a tela se repetirá. Caso o usuário queira iniciar o tratamento imediatamente, o usuário deve pressionar a tecla Avançar. Na tela de execução, a potência pode ser ajustada antes e depois do acionamento da tecla Start, e então o tempo selecionado começará a decrescer. Ao final do tempo programado, o equipamento emitirá um sinal sonoro e voltará à tela Home. As informações sobre o protocolo salvo aparecerão na tela abaixo do número do protocolo salvo. No modo Protocolos pré-programados, logo que acionado, surgirá um pop-up, informando ao usuário para se atentar às informações do protocolo, clicando na lupa na tela de execução. Todos os protocolos pré-programados se iniciam pela T-Carterapia capacitiva. Quando o usuário estiver conectado ao aplicador capacitivo,
todos os protocolos pré-programados que contemplam o NIARTEC poderão ser utilizados. O usuário pode optar por protocolos de estética, estética íntima e reabilitação. Esses protocolos foram individualmente estudados e elaborados para atender a demanda e necessidade específica de cada área. Passo a passo de cada protocolo pré-programado. Pré-programado de reabilitação. Os protocolos de reabilitação são divididos em 3 fases, sendo elas: fase 1, fase aguda da lesão; fase 2, fase regenerativa da lesão; e fase 3, fase avançada de tratamento. Ao selecionar uma fase de tratamento, o usuário terá as opções dos passos de 1 a 3, dependendo da fase e do protocolo selecionado. Uma seta indicará em qual passo do tratamento o usuário está, como no exemplo: lesão cervical, fase 1, passo 1, área 1, 5 minutos de aplicação com a terapia capacitiva com uma potência de 60 watts. Ao lado se tem o ícone lupa, que informa qual a região anatômica onde deve ser aplicada a terapia, o local anatômico de colocação da placa dispersiva, o posicionamento do paciente, frequência, modo de aplicação, tempo de tratamento, qual o tamanho da ponteira sugerida, modo de temperatura do termômetro, modo tecar terapia e potência. A tela de execução inicialmente se apresentará com apenas uma área ativa. O usuário deve pressionar Start para iniciar. O tempo sugerido no protocolo começará a decrescer. Ao final do tempo, surgirá no display um pop-up que indica ao usuário o que deve ser realizado a seguir. Após toda a execução do passo 1, o usuário será direcionado novamente à tela de escolha dos passos, onde a seta de sinalização indicará o passo 2, que deve ser pressionado e executado. Se acaso o usuário optar pelo protocolo de estética, selecione um dos protocolos disponíveis. Logo em seguida, aparecerá os valores pré-ajustados no display. Você pode clicar na lupa para mais informações sobre o protocolo ou clicar em avançar para iniciar a terapia. Se desejar selecionar o modo estética íntima, selecione o protocolo disponível e em seguida surge também os parâmetros pré-ajustados no display. Se acaso precisar de mais informações sobre o protocolo, é só clicar em lupa, ou se for dar início à terapia, clique em avançar. Técnica de aplicação. Para realizar a terapia, indicamos a utilização do creme de turmalina negra, que acompanha o equipamento. A turmalina negra possui a propriedade piroelétrica, que possibilita a melhora da condutividade da corrente, favorecendo o aumento da temperatura e manutenção do aquecimento homogêneo no local da aplicação, o que favorece ao melhor desempenho do equipamento. Porém, o usuário pode optar pela utilização do gel neutro. O primeiro passo será realizado sobre o músculo lesionado, onde devemos trabalhar de modo atérmico, com o objetivo de submeter a lesão aos efeitos da tecar terapia.
Higienização. Para manter a higiene e o maior tempo de vida útil do seu equipamento, a limpeza constante é essencial. Limpe o equipamento, os cabos e os aplicadores com um pano limpo, umedecido com água e sabão antibacteriano suave. Seque-os com papel toalha descartável. Os aplicadores tetrapolar, decapolar não são laváveis. Para a higienização, retire o excesso do creme ou gel com a escova de higienização e, em seguida, limpe-os com pano limpo e umedecido, com água e sabão antibacteriano suave. Seque-os com papel toalha descartável. A capa protetora, os discos e as ponteiras bipolares são laváveis. Após a terapia, remova as ponteiras do aplicador e lave-as em água corrente. Para as ponteiras que forem utilizadas no tratamento de estética íntima, essas devem ser lavadas com água corrente. Em seguida, limpe-as com produto detergente enzimático devidamente registrado na Anvisa, executando a limpeza conforme a instrução de uso do detergente. Desinfecte cada uma das peças com álcool a 70%. Seque com papel toalha descartável. As peças devem ser acondicionadas individualmente em embalagens de papel grau cirúrgico adequadas para esterilização a vapor. A esterilização dos acessórios deve ser realizada em autoclave a vapor. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções, no treinamento presencial do Niartec, que acontece nas instalações da Ibramed, em Amparo, ou pelo site